Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje tenho o prazer de receber mais uma vez o Carlos Cardoso Avellini, e hoje nós vamos ter um tema muito interessante. Mas para quem ainda não conhece, Carlos Cardoso Avellini, que hoje eu acho que é quarta ou quinta vez, não me recordo, daqui a pouco, quando ele entrar no ar, já vai esclarecer. Hoje eu trouxe uma colinha de quem é ele. Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, que é mais fácil eu ler do que decorar. Carlos Cardoso Avellini é autor de diversos livros sobre teosofia e filosofia esotérica. Ele também traduziu a edição online que nós vamos abordar hoje. Então, já vou dedurar aqui o que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre A Voz do Silêncio, uma grande obra de Madame Blavatsky, que tem muito a nos dizer, e o Carlos daqui a pouco vai estar conosco falando sobre ele. Traduziu outros clássicos como As Cartas dos Mahatmas, olha só, coisa que eu li e gosto muito, Luz no Caminho, o Wen Tzu taoísta, o Tao Te Ching do Lao Tse e o Dhammapada budista. Ele trabalha em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Caramba, isso aqui, tá vendo? É vivendo e aprendendo. Nas outras ocasiões, eu não tive a oportunidade de falar sobre ele. Eu só apresentei ele como um dos fundadores da escola não, dos teosofistas independentes, né? Mas já deixa eu falar ele vai falar melhor por si, para quem vai conhecê-lo hoje. Então já se apresenta e já fica melhor. E aí, Carlos, como é que você está? Tudo bem? Firme? Tudo ótimo, amigo, tudo ótimo. E aí, na minha terra, na Grécia, ali está uma nevasca, como fazia muito tempo, olha, segunda e terça não funcionou nada, né? E agora está aí. E Portugal, como é que tá as coisas? Tá nevando também ou não? Portugal está bom, Portugal está tranquilo. Não tem nada de neve nem nada? Não, está tranquilo. Beleza. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho de você antes da gente entrar no tema aí. Tá certo do jeito que eu te apresentei aí ou não? Tá correto. A ideia é que, vamos dizer assim, eu tenho tido a sorte de interagir profundamente com os clássicos que eu mais gosto, entre eles o Dhammapada, entre eles A Voz do Silêncio e Luz no Caminho. Luz no Caminho a gente, inclusive, publicou no papel. Tá? Sim. O Caminho está publicado no papel por nós. E é a única edição que leva em conta a posição da Blavatsky sobre Luz no Caminho. Luz no Caminho tem tudo a ver com A Voz do Silêncio, que é o tema de hoje, tá? Porque os dois livros são trechos da mesma obra secreta, uma obra que nunca apareceu e não tem planos para aparecer tão cedo, né? Mas que está na origem básica desses dois livros, A Voz do Silêncio e Luz no Caminho. Tá, você falou alguma coisa que me chamou a atenção aí. O que tem? Qual é o lado, uma outra visão da Blavatsky sobre A Luz do Caminho? Como é que é isso? É exato, tá? A única edição de Luz no Caminho, desde 1885, quando saiu pela primeira vez, até hoje, que inclui a visão de Blavatsky sobre o clássico Luz no Caminho, é a nossa. Tá? E mesmo online, porque ela está no papel, inclusive, em português. Tá? Sim. Mesmo online, nós somos os únicos que fizeram um estudo da obra levando em conta a posição de Blavatsky. Tá? Isso significa dizer, levando em conta as falhas de Mabel Collins na sua abordagem da obra. Porque Mabel Collins foi a discípula leiga, né, que, em contato com um dos mestres de sabedoria, tá, produziu essa obra. Ao fazer a obra, ela errou em algumas coisas sérias, como por exemplo, a questão do karma. Tá? Opa! Deu a interpretação dela. A ilusão de que alguém pode estar livre da lei do karma. Uma ilusão gravíssima. Tá? E a Blavatsky pega no calo. Eu vou te explorar então agora. Tá? Você falou nisso aí, claro, lei do karma. E muito se fala, eu vou aproveitar, se você não quiser responder, não tem problema se achar que não é do tema,
Mas muita gente fala que a gente sai da roda de Sansara, que seria a lei do karma, né? Então, essas pessoas não estariam mais sujeitas tá, a essa lei do karma. Como é que é isso, então? Tá. Vamos dizer assim, a roda de Sansara é a roda do renascimento. Tá. É a roda do renascimento inconsciente e involuntário. Se o cara quiser ou não quiser morrer, vai morrer igual, mais cedo ou mais tarde. Se quiser ou não quiser nascer, ele vai nascer igual. Sim, é o caso de todos nós, acho, né? É o caso de todos, tá? É o caso de todos, menos os adeptos, que chegaram na quinta iniciação. Então, na quinta iniciação, a alma sai da chamada roda de Sansara, tá? Porque a partir dali, a questão de renascer no plano físico é já uma questão para a alma decidir ouvindo o seu próprio karma. Isso não quer dizer, aí é que vem o engano. Isso, foi bom a gente abordar isso. Isso não quer dizer que um mestre de sabedoria, que não tem que renascer fisicamente, esteja livre da lei do karma. Isto é uma das grandes besteiras, tá, que circulam nos meios supostamente esotéricos. Se nós fôssemos fazer uma antologia, que eu já ensaiei, já fiz em parte, já tem ali umas 15 bestialidades nossas, certo? Mas tem muito mais. Se nós fôssemos fazer uma compilação mais rigorosa das besteiras que circulam entre nós, tá? Olha, é uma coisa séria. Mas uma delas é a de que é possível alguém agir fora da lei. Isto é, fora da lei do karma. Tipo, eu sou demasiado espiritual para estar sujeito à lei. Quem não quer, né? Quem não quer sonhar com essa idiotice, né? De achar, não, eu sou um sujeito demasiado espiritual, portanto, a lei do karma não se aplica a mim. Tá? Isso é coisa daquele tipo de submagia e feitiçaria que é anti-humanidade. Tá? Por isso é a gravidade do erro da Mabel Collins, que não por acaso depois se voltou contra Blavatsky e contra os mestres. E ela só fez esse único erro, ou ela fez muitos erros na luz do caminho? Ela deu uma interpretação do modo dela, mas ela errou muito. Aí nós teríamos que estudar a edição inteira, né? Do Aquarian Theosophist, que é o nosso jornal internacional, no papel, em português, de A Luz no Caminho. Mas esse enfoque também se encontra nos nossos websites, tá? Nós temos aí vários textos esclarecendo a questão do karma, com base no que os mestres e a HPB dizem, inclusive, na Voz do Silêncio está dito aqui, um dos axiomas é que não há nada fora da lei do karma, nada se mexe fora da lei do karma no universo ou fora dele, porque também não tem nada fora do universo. A ideia de que existe um Deus fora do universo não é mais do que uma fantasia, né? Sem sentido nenhum. Tá? Então, isso em relação à tua pergunta do karma, que de uma certa maneira já tem a ver com a Voz do Silêncio. Então, fica clara a ideia, tá, de que Voz do Silêncio e Luz no Caminho são duas obras fundamentais e que a Loja Independente de Teosofistas tem, né, e editou, através do Aquarian Theosophist, até agora única, a primeira edição de Luz no Caminho, que inclui a visão da Blavatsky sobre a edição conhecida de Luz no Caminho. Então, podemos considerar de que é muito interessante e de bom grado que todos lessem A Luz do Caminho também, além da Voz do Silêncio. Sim, eu acho que Luz no Caminho e Precede, Voz do Silêncio são dois livros. Pode ser. Precede a Voz do Silêncio? Sim, a minha mulher acha que deveria ser lido antes. Antes, então. Eu acho que o que a gente lê antes não tem grande importância, porque a pessoa pode tropeçar com a Voz do Silêncio, gostar, entendeu? E só depois descobrir Luz no Caminho. Então, assim, as coisas não são tão sucessivas. Mas eu acho de cada um. Que faz sentido pensar que Luz no Caminho seja bom lê-la antes de Voz do Silêncio, tá? Até porque, evidentemente, a Luz no Caminho está escrita de uma maneira mais de frase curta, de frase bem feita, de maneira agradável, de maneira poética. Não que a Voz do Silêncio não tenha essas características, tá? Sim. Mas a Mabel Collins tinha mais, vamos dizer assim, tempo para escrever bonito, tá?
E a HPB, ela era um vórtice de energia cósmica tão forte na sua terceira iniciação, entendeu? Que ela não tinha tempo, tá, para parar, e fazia 45 coisas por dia, né? Ou por hora. Ela não tinha tempo para parar para fazer uma frase curta e bela, como foi o caso da Mabel Collins. Entendi. A meu ver, né? Alguém vai dizer que A Voz do Silêncio é muito mais bem escrita, claro, do que Luz no Caminho. Agora, eu, como leitor, eu acho que Luz no Caminho tem erros internos sérios, tá? Não muitos, mas alguns, e se mostra ali um talento de redigir bem no estilo com que foi escrito. Tá? Duas características da Mabel Collins, né? Ou seja, beleza externa compensando uma feiura interna, né? Então, as coisas são complicadas. Já A Voz do Silêncio foi redigida por Blavatsky e é aquela coisa, né? Não tão bonito por fora, embora bonito por fora, tá, mas não tão bonito por fora, mas uma beleza inenarrável por dentro. Escuta, você citou essa edição que você falou que vocês traduziram da forma correta, ela foi editada ou não? Está falando qual? O Caminho. A Luz do Caminho? A Luz do Caminho. Tá, peraí um pouquinho. Vai ter que me dar uns segundos que eu vou pegar ali na estante para te mostrar. Vai lá, vai lá. Tem no Brasil isso aí? Tem no Brasil. Tem no Brasil. Tá. Luz do Caminho é bom a gente mostrar, inclusive, tá bom? Aham. Isso aí. Onde se compra isso, Aveline? Isso se compra o mais fácil, tá? É escrever para nós, tá? Tá, perfeito. Então, aí, a questão é como fazer chegar às pessoas. O nosso e-mail, escreve, a gente despacha isso tranquilo, tá? Perfeito. No Brasil, é claro, eu estou em Portugal, mas o nosso pessoal no Brasil vende esse livro, tá? E, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom eu fico surpreso por ninguém, desde 1890 até hoje, ter tido a ideia básica de ver o que a Blavatsky escreveu sobre esse livro. Blavatsky escreveu uma coisa sobre a essência do livro, e na essência existe uma falha, que é a relação com a lei do karma, tá? Ela não apontou a falha especificamente, mas ela abriu a porta para o pesquisador. Muito bom isso. As pessoas mostra a debilidade do movimento teosófico em matéria de pesquisa. As pessoas pesquisam pouco. Pesquisam pouco, você disse tudo, é isso aí. Querem muito, mas pesquisam pouco. Não precisava ter esperado até o século XXI para ver essa questão. Antes tarde do que nunca, penso assim também, né? Melhor ter. Me diz uma coisa, outra coisa, você citou que ambos os livros, A Luz do Caminho e A Voz do Silêncio, são oriundos, tem uma fonte que é um livro que você disse que desapareceu, ou não vai ter acesso. Qual foi esse livro? As Instâncias de Dzyan? Não. Sim. E, esse livro, tá? É o livro dos preceitos de ouro. Tá? Sim. Ele não é para discípulos leigos, nem para o público em geral. Quer dizer, ele é apenas para os discípulos que ou vivem nos ashrams dos mestres, tá? Ou são discípulos regulares, tipo assim, avançados, porque tem um contato telepático estável com os mestres. Tá? Então, não adianta um leigo tentar achar, é a mesma coisa do que você... Não, o que nós podemos... Checheno, por exemplo. Né? Sim, o que nós podemos ficar, digamos assim, cientes, tá? É de que nós temos na nossa mão, nós temos ao nosso alcance mais ensinamento do que nós podemos compreender. Puxa, acredito que sim. Acredito que sim. Antes de nós esgotarmos o ensinamento que está ao nosso alcance, vai se abrir mais ensinamento para nós. Opa, também é uma boa... Né? Então, a questão não é procurar aquilo que não está ao nosso alcance, mas é aproveitar bem o que está ao nosso alcance. Tá? Isso é o que ensina, por exemplo, o Epicteto, tá? o filósofo clássico grego, tá? Que viveu no tempo romano, mas era nascido na Grécia.
O Epicteto é muito bom porque ele diz que a gente deve fazer aquilo que depende da gente e não tentar fazer aquilo que não depende da gente. Tá? Então, os mestres, isso a gente pode ficar tranquilo, os mestres colocam ao alcance da humanidade muito mais do que a humanidade é capaz ou quer, deseja e aceita hoje. Ou seja, você está desmistificando esta história de que, olha, porque vocês não podem saber ainda, porque vocês patati patatá. Então, na verdade, a gente não tem condição de compreender o que está à nossa disposição, mas que tem coisa aberta à nossa disposição, isso tem. Você está acabando de dizer isso. Sem a menor dúvida, tá? Sem a menor dúvida. Tá? No momento em que houver um mínimo de um merecimento para ter mais ensinamento, mais ensinamento vai ser dado. Agora, eu acho que a gente é um erro infantil da nossa parte, é um aspecto da nossa preguiça mental, que em vez de pesquisar aquilo que está ao nosso alcance, que é imenso e inenarrável, sim, tá? Nós queremos entendeu? Então o cara ouve falar que tem um livro secreto, eu quero ler aquele livro secreto. Não preciso ler a Doutrina Secreta, não preciso estudar Luz no Caminho, não preciso estudar A Voz do Silêncio, não preciso estudar Blavatsky, não preciso estudar os clássicos, não preciso estudar Dhammapada, porque isso aí está tudo publicado, o que está publicado não me interessa. Só quero saber o segredinho lá que é proibido. Mas, infelizmente, é assim. Né? É assim. Toda escola é assim, todo lugar é assim. Então, isso nós podemos ficar tranquilos, tá? Que nós temos ao nosso dispor muito mais do que nós somos capazes de absorver. Em etapas anteriores da minha caminhada, tá? Eu pensava, mas como seria bom ter um contato com o mestre, como seria bom ter um contato com o ashram, e etc. Hoje eu não preciso. Tá? Hoje eu não tenho a sensação de precisar algo mais, porque a experiência me mostrou que está tudo aqui dentro do que eu posso absorver, está tudo ao meu dispor e mais ainda. Eu entendo perfeitamente, isso é muito bom. Isso, a HPB fala que a única distância entre os mestres, em primeiro lugar, entre os mestres e nós, a única distância é de vibração. Acredito. Não há distância geográfica nenhuma. Vibracional. Se eles quiserem, eles estão em contato com cada folha de grama, né? Que nesse momento eu estou ouvindo o barulho, espero que vocês não estejam, do cortador de grama lá embaixo. Não está ouvindo nada aqui. Se eles quiserem, eles entram em contato, inclusive telepático, porque a folha de grama tem uma forma de consciência, com qualquer folha de grama que está ao redor do planeta. Tá? Agora, o interessante é que a folha de grama não desenvolva ideias de grandeza pessoal. Eu estou em contato com o mestre, etc. Né? Coisa que nós e as folhas de grama muitas vezes desenvolvemos. Então, é importante ter, vamos assim, a cabeça no céu, mas o pé no chão. Então, a HPB deixou claro, tá, que não existe distância física ou geográfica entre o Tibete ou a Mongólia, né, e Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, etc. Não há distância geográfica, no sentido de mestres e aspirantes ao discipulado. O que há é uma distância de vibração. Muito bem colocado. colocado. E a distância de vibração não é criada pelo mestre, é criada por nós. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito nisso. A mesa está posta, né? Só se serve quem quiser, né? Quem puder. Exato. Agora, vamos lá. Por que esse nome, A Voz do Silêncio? Porque, realmente, eu já ouvi a Voz do Silêncio, mas no meu entendimento. Eu consigo ouvia com mais frequência do que hoje, muito mais, a palavra sem som. Palavra sem som. Palavra sem som, para mim, seria a voz do silêncio. Porque palavra sem som é o silêncio se manifestando através de uma forma ininteligível para mim, mas que eu estou sentindo, eu estou vendo e para mim é real. Sim, entendo. Bom, acontece o seguinte, nos primeiros parágrafos do fragmento, o Voz do Silêncio é feito de 3 parágrafos. Nos primeiros, de 3 fragmentos, tá? 3 fragmentos do livro de ouro. Tá? Então, nos primeiros parágrafos do fragmento 1, nós temos aqui uma coleção de paradoxos. E no meio dessa coleção de paradoxos, de afirmativas desencontradas,
nós temos a ideia de um pássaro. Um pássaro que voa articulando as duas asas. Um pássaro místico, que significa a sabedoria universal, a vida universal, a lei universal, que avança articulando as duas asas. Tá? Cada asa do pássaro está unida à outra pela lei da simetria. Tá. Uma é contrária à outra. Do mesmo jeito que as palavras voz e silêncio são contrárias às outras. Então, aqui você tem o primeiro, no título da obra, você tem o primeiro dos paradoxos que vão aparecer ao longo da obra. Tá? Por que paradoxo? Você diz uma coisa num hemisfério cerebral seu, diz outra coisa oposta no outro hemisfério cerebral, os dois se encontram unidos pela lei da simetria, os dois se encontram, se complementam e faz-se silêncio. Olha só. Tá? Do equilíbrio dos dois termos de um paradoxo, o resultado é o silêncio com paz, o silêncio da sabedoria. A sabedoria não precisa falar, tá? Mas a voz do silêncio faz parte do mistério em que, sem nenhuma fala verbal, o coração fala através do silêncio. Tá? É uma coisa que você, só experienciando você vai saber o que é, né? Mas eu posso dizer o seguinte, tá? Trazendo para a vida diária como é o ponto central da pedagogia dos mestres e é o ponto central da pedagogia que a Loja Independente de Teosofistas estuda. Opa, vamos lá. As coisas mais importantes da nossa vida, tá? Foram vividas por nós em silêncio. E só depois entrou o nosso cérebro dando nomes àquela situação. Tá? E as coisas mais importantes da nossa vida, o nosso amor à mulher com quem a gente casou, o nosso amor aos nossos pais, aos nossos filhos, tá? Não pode ser colocado em palavras. Não pode. A gente tenta. Mas ao colocar em palavras, não é? Você descaracteriza. O que a gente sente, né? Sempre eu concordo. Né? Por uma pessoa muito amada, perde. É uma tradução não das melhores. Verbalizar o inverbalizável, digamos assim, né? Exato. Tá? Então, todos nós temos uma experiência diretíssima da questão da voz do silêncio. Tá? E é esse aspecto que a obra, que o Livro de Ouro foca, é isso, mais ou menos, o entendimento? Esse é o aspecto. Eu quero trazer uns pedaços aqui para os nossos amigos que estão assistindo. Vamos lá, que tá indo bem a conversa. Tá? Então, o primeiro nós nessa edição, tá? Eu vou mostrar a capa aqui. Isso aqui é a edição feita em casa. Ou seja, o que a gente não publica em forma de livro, que foram só 2 exceções, tá? O que está nos sites, como é o caso da Voz do Silêncio, a pessoa manda imprimir, manda fazer uma encadernação em espiral e está pronto. Tá? Então, o primeiro fragmento, vejam só, né? Já marcado para a nossa conversa. O primeiro parágrafo diz o seguinte, estão numerados os parágrafos todos, tá? Essas instruções são para aqueles que ignoram os perigos dos id inferiores. Então, essas instruções são para aqueles que não conhecem o caminho verdadeiro na sua distinção em relação ao caminho falso. Ou seja, que não sabem discernir. Que não sabem discernir os perigos dos ids inferiores. Os ids inferiores vamos dizer assim, é a falsa clarividência, a falsa clareaudiência, né? a falsa intuição, que é a intuição do plano astral que está sujeita à fantasia. Então, o cara acha, pode até manifestar coisas, pode ter um nível de exatidão, mas sempre vai ser uma coisa muito precária e enganosa.
tá? Leva à vaidade, etc, etc, etc. Tá? Então, para aqueles que não sabem lidar com os perigos dos chamados poderes psíquicos inferiores. Tá? Então, o item 3 diz: tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, coisa simples, o aluno deve buscar o rajar dos sentidos, o produtor do pensamento, aquele que desperta a ilusão. Aqui já começa a falar mal do pensamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse fragmento 1, especialmente nas suas primeiras páginas, tá? É quase um convite à não leitura. Está dizendo para você não ler. É quase isso. Tá? Ou seja, é quase dirigido ao estranho, à pessoa que está chegando, e dizendo, olha, coisas que a gente olha hoje, tá? Eu mesmo olho hoje do ponto de vista desarmado e vejo que não faz sentido. Uma delas é essa. Como é que eu vou me tornar indiferente aos objetos de percepção? Difícil, hein? Eu vejo um elefante, vejo um cavalo e digo, lá estão 2 cachorros. Pois é, que eu não sei diferenciar. Né? Eu olho um gato, olho um cachorro e digo, pois é, lá estão 2 moscas. Exato, porque eu perdi o discernimento. Tá? Então, a única situação para isso, a única explicação para isso, tá? Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, o aluno deve buscar o rajá, quer dizer, o senhor, o chefe dos sentidos, o produtor do pensamento, aquele que desperta a ilusão. E diz, em seguida, a mente é o grande assassino do real. Nossa! E mais, o discípulo deve matar o assassino. Coleção de absurdos, verdade? Né? Então, a única explicação para isso é que nós não estamos falando, tá? A obra não está falando de coisas que estão colocadas no mesmo plano de consciência. Com certeza. Tá? Está falando, quando fala em mente, está falando do hemisfério cerebral esquerdo. Esquerdo, tá. É o pensante sucessivo, é um pensamento concreto. Lógico. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, essa coisa. Tá? E não o pensamento intuitivo. Tá? Então, está numa linguagem, tá? Visto do ponto de vista ocidental, propositalmente desenhada para espantar o leigo que chega ali com aquela lógica superficial. É uma coleção de absurdos ou paradoxos. Tá? E diz, quando ele tiver cessado de escutar os muitos, ele poderá discernir o som interno que mata os sons externos. Tem lógica, pura lógica. Pura lógica. Mas acontece o seguinte... Mas para você fazer esse processo... Mas não é sucessivo. Tá? Porque, no fundo, isso está falando de 2 níveis de consciência diferentes que são simultâneos. Não é que eu vou ter que deixar de escutar a pluralidade, deixar de escutar os muitos. Eu não vou ter que deixar de lado a pluralidade da vida para só depois perceber a unidade da vida. Não, eu tenho que ver as 2 coisas simultaneamente. Tá. Como é que se chega nesse a menos, o pensamento ecológico já nos mostra isso, certo? O pensamento ecológico, a filosofia ecológica, já nos mostra a unidade da vida, né, de uma maneira irretorquível, de uma maneira inegável. Tudo que vai, volta. Né? Essa é a grande lei da vida. Eu destruo a floresta e depois não tem chuva, vem o deserto. Né? Então, tudo interage. Em termos de... Né, hoje, nós estamos discutindo... Né? Todos os dias nós estamos vendo a questão da mudança climática, né? Como termina uma civilização, né? As grandes mudanças geológicas. Você não tem nada isolado no planeta, tudo vai e volta. Ou seja, o planeta é um. Tá? O planeta é fundamentalmente um. Mas
ele é secundariamente múltiplo, contraditório, né? A biodiversidade é fundamental. Então, a mesma ecologia que nos ensina sobre a unidade dos ecossistemas, ela também nos ensina a importância da biodiversidade. Então, nós temos que ter a diversidade e a unidade juntas, por paradoxal que seja. E a vida é paradoxal. A HBB escreveu que o paradoxo parece ser a linguagem natural do ocultismo e da teosofia. Tá? Seria uma visão holística, né, de tudo, né? Sim, mas reconhecendo a dualidade também. Sim, né? sim. Por exemplo, você precisa de um homem e de uma mulher para fazer uma criança. Ou seja, existe uma dualidade entre o homem e a mulher. Isso é uma coisa que a natureza inventou. É a lei da natureza, o yin e o yang. Os opostos se complementam. Quando os opostos se unem, né, tem uma síntese criadora. E aí, perfeito. Assim se fazem as crianças. Mas como é que você chega, por exemplo, isso é importante. Você e eu já temos anos de busca, de estudo, seja lá o que for. A gente mais ou menos eu pelo menos tenho ideia do que você está falando. Porém, as outras pessoas, estou generalizando e sem desqualificar ninguém, como é que alguém pode chegar na Voz do Silêncio, por exemplo? Ele pode despertar lendo a Voz do Silêncio? Ele pode abrir a Voz do Silêncio e ter uma abertura de consciência? Ela tem alguma chave lá que possa acionar alguma coisa que tenha no ser da pessoa, como você enalteceu há pouco, a capacidade que o ser humano tem? Como é que isso pode acontecer ou não? Ou é leitura para poucos realmente? Bom, a Voz do Silêncio, tá? Ela tem um subtítulo que diz tudo, que responde essa tua pergunta. Para uso diário dos Lanús, entre parênteses, discípulos. Tá? Então, todos nós, aspirantes ao discipulado, podemos ler e vamos ter muito a aprender com essa obra, como aspirantes ao discipulado ou como buscadores, né, da sabedoria divina. Agora, o que a HBB fez foi, ela, como parte do seu treinamento, decorou e memorizou, além de contemplar e meditar, 39 pequenos tratados que depois ela publicou aqui. Tá? Ela traduziu e trouxe para cá. O original existe em ideogramas, ou seja, em senzar, que tem várias maneiras de ler, uma delas é a leitura como se fossem ideogramas. Sim. Tá? Ou seja, um outro tipo de escrita, secreta também. Né? Agora, isso está ao nosso alcance. Se nós estamos aqui, né, falando no programa Vida Inteligente, é porque tem interesse público. Claro, claro. Agora, tem interesse para o público que busca a verdade. Pode ser trazido para a vida diária, como eu estou tentando mostrar. Né? Por exemplo, o paradoxo, a relação do casal pode ser um paradoxo. O paradoxo é criador, por isso um casal tem crianças. Né? A visão do homem e da mulher, tá, tem diferenças que criam paradoxos. Esses paradoxos têm que ser transformados em criatividade. Características que somadas... Dentro de cada pessoa, a relação entre o eu superior e o eu inferior é um paradoxo. Como nós vamos ver aqui, quem ler esse livro vai ver, né, o paradoxo que é. E aqui entra a imagem literária oriental, tá? Que é o verbo matar, né? Que não se aplica a nós. Então, por exemplo, a mente é o grande assassino do real. O discípulo deve matar o assassino. E depois tem outras metáforas semelhantes. Tá? O que significa matar aqui? Não tem nada de violência aqui. O que nós colocaríamos em termos nossos, tá? Em termos atuais, né? No mundo contemporâneo ocidental, é transcender. Ou seja, a mente impede a transcendência.
assassina o real, impede a transcendência, porque a realidade, o real, é transcendente. Sim. E a mente pequena, a mente cotidiana, a mente estreita, ela vive na Maia. Mata, entre aspas, as possibilidades da transcendência que a gente tem na nossa consciência. E aí o discípulo deve matar o assassino. Opa, que linguagem! O discípulo deve transcender a limitação. Tá? E mais, como isso aqui estava originalmente em ideografia, em hieroglíficos, etc., tá? Hieroglíficos, etc., e isso estava numa linguagem ideográfica que traduzir é pior do que traduzir chinês. Porque você tem aquela ideia, mas as palavras não tem palavras certas. Podem variar muito. Você tem que botar alguma coisa similar. Quem sabe chinês, eu não sei, mas quem sabe chinês entende essa questão do ideograma. Por isso é que você vai ver versões muito diferentes do Tao Te Ching. Eu tenho uma pequena coleção de versões do Tao Te Ching. Nossa! E costumo ver lá, né? Comparar uma com a outra. Há versões muito diferentes em termos de palavras ocidentais. E nesse caso, como é que você fez na Voz do Silêncio? Está em chinês, que é uma coisa de ideogramas. Nossa, se não é. A Voz do Silêncio, você interpretou-a também? Você foi interpretando? Não, eu fiz uma tradução simples, porque eu peguei do inglês e joguei para o português. Tá. Mas ali tem interpretação. Bom, aí a tradução é uma outra coisa. Tradução, mas aí a gente já está falando de tradução dos nossos idiomas aqui caseiros. Exato. São os ocidentais. Aí é outra coisa, muito mais simples. É claro que para cada palavra inglesa é muito comum você ter lá 10 ou 15 sinônimos em português. Sem dúvida. Mas isso aí é uma coisa que qualquer tradutor experiente pega. Tá? Eu, por exemplo, mexo com tradução, eu domino o inglês desde 1900 e antigamente, 1970 e poucos, tá? Mas eu mexo com tradução a tempo integral. Eu estou dedicado à teosofia a tempo integral desde 1995. Desde 1995. Isso é bom. Você conhece as expressões idiomáticas. Também escrevo, tá? Mas, assim, desde 1995 para cá, a tradução faz parte do meu dia a dia. Né? Bacana. Já está acostumado. E mencionaste aí várias obras clássicas que eu traduzi, fora centenas de artigos. E fora a Doutrina Secreta, que a gente já traduziu uma boa parte dela e está online também. Que bom, hein? Que incrível. Isso aí é o mais incrível. E nessa tradução que você faz, você só faz a tradução, ou você também coloca notas, vamos dizer? Eu coloco notas. Eu sou da escola eu sou da escola literalista. Tá? Isso é bom. Boris Desirkov, sobrinho bisneto de HPB, foi quem deu uma organização geral, né, ao cânone, entre aspas, ao conjunto dos escritos dela, né? E eu sou da escola dele, ou seja, eu vou pelo texto literal, tá? E sempre que há uma complexidade qualquer, eu faço uma nota de pé de página dizendo como é que é a coisa. Isso é importantíssimo, isso é muito bom. Ajuda muito para fazer leitura, contraste com a falta de seriedade de tradutores da sociedade de Adyar, né, que viciaram amplamente a Doutrina Secreta publicada ainda hoje em papel no Brasil, né? Na doutrina... A grande tarefa é fazer a tradução, né, avançar mais com a tradução já iniciada e já adiantada, até certo ponto, da Doutrina Secreta original para o português, respeitando o original. E aproveitando que nós estamos conversando sobre isso, que ponto que você está da Doutrina Secreta nesse? Bom, nós estamos aqui... Falta muito ainda ou não? Não. Nós estamos com a parte mais cosmogônica do primeiro volume, tá? A parte mais cósmica do primeiro volume. O que se poderia argumentar que, um certo ângulo, é a mais importante, tá? Agora, ainda falta muito. 6, né? São 6 volumes, né? Não, são 6 volumes na edição brasileira.
Dois são enxerto. Tá? Então, uma versão mais ou menos adulterada da edição original da Doutrina Secreta são os 4 volumes iniciais da edição da editora Pensamento. Pensamento tem 6 volumes, 2 volumes em enxerto, são outras coisas que a HBB escreveu. Tá? Entendo. Mas, assim, os 4 volumes iniciais correspondem à edição original autêntica da Doutrina Secreta, mas a tradução para a edição, tá, em inglês foi falseada. Puxa. Depois que a HBB morreu, o pessoal de Adyar começou a fazer edições em que eles ficavam mudando as coisas do original. Que pena, né? Que pena, né? Que você acaba acabando perdendo a essência do que foi escrito. Mas eu posso te dizer o seguinte: hoje em dia todo mundo trabalha com edição autêntica. Em inglês, todo mundo trabalha com edição autêntica da Doutrina Secreta. Tá? Que bom. A questão é trazer para os outros idiomas a edição autêntica da Doutrina Secreta. Inclusive, a Adyar hoje trabalha mais com edição autêntica do que com a velha edição da Annie Besant, né? que é uma porcaria, uma falta de vergonha publicar uma coisa daquelas. Mas acontece. Me diz aí, A Voz do Silêncio, em síntese, você falou que são 2 capítulos apenas? São 3 fragmentos. 3 fragmentos. 3 fragmentos. Que vem a ser um pequeno livro traduzido em 3 partes. E a cada parte aborda algum aspecto, vamos dizer? Como é que é isso? Não, é uma certa sequência, tá? É uma certa sequência. Mas eu quero te dar mais alguns exemplos dos paradoxos. Vamos lá. Tá? Podemos ver? Bom, vamos, claro. Então, a última coisa que eu citei, tá? Diz assim: quando ele tiver cessado de escutar os muitos, ele poderá discernir o um, o som interno que mata os sons externos. Tá? O que eu digo? Eu digo que a coisa é mais complexa do que a letra morta dessa frase. Porque não é que você tem um estágio em que você vê a diversidade da vida e um outro estágio em que você fecha os olhos, os ouvidos para a diversidade da vida e só escuta o um. Não. Cada discípulo tem que desenvolver as 2 coisas ao mesmo tempo. Eis a questão. Numa atitude contemplativa, ele passa algum tempo do dia numa atitude contemplativa e passa outra parte do dia numa atitude aberta à multiplicidade das coisas. Sim. E, inclusive, enquanto nós conversamos agora, né, os amigos e as amigas que estão acompanhando a gente podem olhar para dentro de si e perceber que elas têm e que eles têm um nível de consciência contemplativa mais ou menos imóvel no seu interior o tempo todo, enquanto, ao mesmo tempo, estão ouvindo palavras que dizem isso e que dizem aquilo. Ou seja, cada um de nós tem os vários níveis de consciência, tá? Sim, e os vários níveis de sabedoria. A questão toda nossa é a gente passar a exercer menos os níveis inferiores de consciência, onde se exerce a ignorância humana, e passar a expandir a nossa presença nos níveis superiores de consciência, onde se exerce a sabedoria humana. E, de propósito, não estou aqui dizendo obter a sabedoria como se fosse algo meu, né? Claro, mas exercer a sabedoria que é dos seres humanos, que é de todos. Tá? Porque, na medida que a gente vai reduzindo a nossa ignorância, a gente vai podendo não adquirir sabedoria, mas participar da sabedoria, que é um oceano. Todo mundo pode nadar no oceano, tá? Com a devida prudência. Muito bem colocado. Mas ninguém pode dizer que é dono do oceano. Tá? Então, a sabedoria é um oceano. Né? Sim, então, vamos lá. aqui está aparentemente rejeitando uma asa do pássaro. A asa humana do pássaro. Tem que matar a mente que pensa, tem que matar o pensamento. Mas são 2 asas que permitem voar. São os 2 hemisférios cerebrais. Não tem que cortar metade do cérebro. Tá? Tu tem que, ao mesmo tempo, pensar e meditar. E quando tu pensas, a meditação deve estar ali presente junto.
E quando tu meditas, o pensamento deve estar ali como potencial ao qual tu podes recorrer a qualquer momento. É o que está acontecendo agora. Você está falando, você está fazendo eu imaginar isso aí, tudo que você está falando aí. Eu tô contemplativo, entendeu? Falando, ouvindo você falar, e ao mesmo tempo eu estou aqui pensando nessa questão. É interessante. Você acaba percebendo que você é capaz de fazer isso aí que está. Claro. Na voz do silêncio. Cada um é capaz de fazer isso dentro dos seus limites. Claro. Pode ampliar os seus limites e pode ampliar as suas capacidades. Tá? Então, aqui a gente está trazendo o ensinamento para perto da gente. Para perto da vida diária. E não ficar lá em cima. Agora, do ponto de vista ostensivo, a obra foi escrita para um discípulo regular, que está muito além do que um pobre discípulo aspirante vivendo num país ocidental no século XXI, primeira metade, pode tentar conseguir, tá? Do ponto de vista ostensivo. Agora, como cada um de nós contém em si, como diz e explica Blavatsky, todas as hierarquias do universo, então, né, não é uma coisa que está lá fora, distante. Guardadas as proporções, eu tenho acesso à sabedoria universal aqui e agora. Tá? Isso. Então, um dos primeiros passos é olhar com clareza os paradoxos, as dualidades, mas trazer para perto delas a noção da síntese criadora. Tá? Então, uma questão básica daqui é para quem é que esse texto está se dirigindo, a quem ele se dirige. Então, por exemplo, no item 10, tu tens assim: antes que a alma possa ouvir a imagem, isto é, o homem, deve tornar-se surda, tanto para rugidos como para sussurros, e tanto para o bramido dos elefantes, quanto para o leve zumbido do vagalume dourado. Já deve estar indiferente ao que é sumamente agradável e sumamente desagradável. Tá? Isso é um ensinamento histórico grego clássico. Ou seja, o cara ser relativamente indiferente à dor ou ao prazer. Está perfeito. Como norma, é boa. Só que tem que dizer relativamente indiferente. Ou seja, consegue controlar os movimentos relativos a prazer ou dor. Tá? Em última instância, consegue controlar, né, essas reações mais ou menos automáticas que um ser humano tende a ter. Né? Agora, aqui eu anotei e comentei com a minha esposa. A Blavatsky não era nada disso no seu eu inferior. Tá? Ela ficava aborrecida com as situações, ela ficava contente com as situações. Aqui, de novo, nós temos um exemplo de como cada um tem diferentes níveis. Sem dúvida. Por exemplo, nas cartas dos Mahatmas, um mestre reclama para o Sinnett que os pensamentos do Sinnett, ansiosos em relação ao mestre, estavam atrapalhando as refeições do mestre. Olha só. Tá? Numa outra carta, o mestre reclama, entre aspas, né, mas anota, registra o fato de que a HPB, que estava a milhares e milhares de quilômetros de distância, gritou em pensamento com o mestre, dizendo o nome do mestre 2 vezes e dizendo: me ajuda, porque o fulano estragou tudo. E o mestre, né, mais ou menos citando que não foi agradável ouvir aqueles gritos da HPB, que gritos evidentemente telepáticos, a milhares de quilômetros de distância, que fizeram com que ele tivesse que abandonar, interromper o que estava fazendo para lidar com a situação que ela estava... Existia uma ligação, né? Conexão, né? Uma ligação imediata. Né? Sem dúvida. Para tu teres uma ideia, por exemplo, o mestre dela... Não, eu não sei se foi o mestre dela, mas um deles narrou, tá? Que quando ela, em determinado momento, ela está no Tibete e se encontra com os mestres fisicamente. Tá? Então, o mestre conta que o mestre dela teve que hipnotizá-la, tá? Porque senão ela ia se atirar no chão para fazer puja,
tá? Ia se botar ao comprido no chão diante do mestre e ia se machucar e se lastimar. Então, tu vê a emoção, né, que um discípulo avançado tem ao ver o seu mestre. Nossa, imagina só. Tá? E ela tinha terceira iniciação. A terceira grande iniciação. Que incrível, né? Olha só, foi surpresa então, você dar essa quando tu vê característica. aqui, o cara tem que ser uma múmia asteca. Eu não tenho sentimento. E você não vai ser difícil tu encontrar. E se é que já não encontraste, hein? Não vai ser difícil tu encontrar gente treinando para ser múmia asteca ou egípcia, né? No movimento esotérico. Eu sou um autômato sem sentimentos, eu transcendi isso tudo, etc. Muitos, tá? Claro. Quando, na verdade, tu vê um discípulo avançado, uma discípula avançada vendo o mestre tem que hipnotizar, porque senão vai dar problema. Incrível. Uma Madame Blavatsky, hein? Uma Madame Blavatsky. Olha só como é que é. Então, e outras coisas que a gente acha muito difícil, porque a gente acha que um discípulo treinado é uma espécie de supercomputador programado para não falhar nunca, etc. Né? Por exemplo, o braço direito do mestre que mais cartas escreveu, é fácil chegar no nome dele com essa dica, tá? Ele estava fazendo um trabalho fora do seu corpo físico, fora do plano físico, enquanto o seu corpo físico caminhava dentro de um prédio do ashram dos mestres. Bilocação. Ele esqueceu. Bilocação? Sim. Nós estamos fora do nosso corpo físico, quando nós dormimos, saímos fora do corpo físico, certo? Sim, mas agora, um cara que é treinado como discípulo regular dos mestres, em tese, né, é muito provável que ele saiba fazer isso enquanto ele não está com o corpo adormecido. Perfeito. Tá? Ele está num lugar e está no outro também. Exato. Nesse caso, ele estava com o corpo, né, meio acordado, caminhando dentro do prédio, dentro de um prédio dos mestres e dos seus discípulos, dentro de um ashram, né, enquanto fazia um trabalho em outra questão fora do corpo físico. Resultado, ele deu de cara com a parede, caiu no chão e ficou sangrando enquanto estava trabalhando fora do corpo em outra localidade. E, quer dizer, ele bateu em outra localidade? Não, ele caiu? Não. Ele caiu aqui, o corpo físico, perfeito. O corpo físico dele bateu de cara numa parede ou numa coisa assim, uma quina qualquer. Feriu-se. E ficou sangrando, sem que esse discípulo avançado, braço direito de um dos mestres de sabedoria, soubesse. E sem que ninguém mais soubesse. Até que chegou ali na zona perigosa do karma e um mestre percebeu e foi lá e salvou a vida dele. Senão ele ia ficar sangrando até o fim. Caramba, são coisas... Então aí o mestre diz, o fulano esqueceu de colocar um filme, ao sair do corpo, ele esqueceu de manter um filme que permitisse ele ver o que estava acontecendo, né, no corpo sem a presença dele. Então, se seres assim esquecem, imagina nós aqui. É como nós, por exemplo, sairmos, eu pegar um livro aqui, né? Pegar um livro, começar a ler aqui, mas eu estou com o computador do lado. Certo? Então, se acontecer alguma coisa no computador, eu percebo. Né? Sim. Tá? Então, tem um segundo campo de atenção. Ele deixou isso de lado, ele esqueceu de fazer isso e deu aquele problema. Aí o mestre diz, mas ele vai se recuperar no seu devido tempo. O mestre estava falando isso para explicar que o fulano estava fora de jogo por momento. De momento estava fora de jogo. Tá? Então, a imagem que a gente pode criar de um iniciado, esse aí era iniciado, né, quase seguramente um pouco mais avançado que a HPB. Né? Então, a imagem que a gente tem de um iniciado, de um sujeito infalível, né? É uma espécie de supercomputador. Aliás, os supercomputadores também falham, mas de outras maneiras, porque os humanos que alimentam eles falham. Né? E isso é falso, então a gente tem que quebrar. Quando tu vai ler esse livro aqui,
a Voz do Silêncio, tendo em conta o resto da literatura, tu vai tornar isso mais humano. Tá? E aí tu vai ver que não é que primeiro tu tem que ficar surdo para tudo que acontece na vida diária, para depois ser capaz de ter acesso a uma contemplação superior. Não, não. Tu tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo, como o discípulo esse avançado deveria ter mantido as duas coisas ligadas. Alguém precisa Ele está ligado na coisa miúda de caminhar dentro de uma casa e está ligado ao mesmo tempo a uma tarefa fora do ambiente. Foi muito bom. Olha, nós estamos quase em cima da hora aqui. Eu só queria que você desse o seguinte. Como se deve ler? Você tem no site, no Filosofia Esotérica, disponível a todos, o livro A Voz do Silêncio. Como as pessoas podem ler, as pessoas que forem lê-lo, com certeza o farão, né? Como é que elas podem, elas vão conseguir, com o que nós apresentamos hoje, com os elementos que nós demos hoje, elas vão conseguir ter um entendimento bom, vamos dizer, da obra? Eu acho que seguramente vai ajudar, tá? Seguramente vai, vamos dizer assim, cortar as possibilidades da ilusão nos aspectos fundamentais, tá? Agora, eu quero dizer o seguinte, é importante ler no papel, imprimir no computador o seu próprio, vai imprimir no lugar com uma espiralzinha decente, entendeu? E tomar nota. Quantas páginas dá, Avelini? Olha, deu aqui, deixa eu te dizer, 40 páginas, de tamanho ofício, tá? 41, tá? E anotando as dúvidas, tá? E sim, nós estamos à disposição, a pessoa pode mandar as suas dúvidas, os seus problemas, as suas dificuldades para nós estamos aí para ajudar os estudantes. Né? Muito bom, muito bom. Porque a gente sabe que ajudando os outros a gente é ajudado. Cada vez que eu resolvo uma dúvida de alguém, eu, na pesquisa e ao responder, eu aprendo também. Eu acho que foi muito bom assim, porque você trouxe essas curiosidades da Blavatsky, né? Vai lá imaginar, né, que ela também podia ter essas questões, né? Porque todo mundo, a gente fala de Blavatsky, a gente endeusa, né? Blavatsky é perfeita, não tem nada, Então é bom a gente ver que era um ser igual a nós, né? Não, mas os próprios mestres têm sentimentos, isso é o que você disse também. Lendo nas cartas, a gente vê que os mestres têm sentimentos. O que eles não têm é apego aos seus sentimentos. Eles não são governados nem arrastados pelos seus sentimentos, mas eles têm sentimentos, talvez até muito mais intensos do que nós, de uma certa maneira, tá? Porque eles não estão anestesiados, como o ser humano, na média, está anestesiado diante de muita coisa. E o mais importante... extremamente sensíveis e perceptivos, mas eles não têm nenhum apego ao funcionamento dos 5 sentidos. Eu queria que você encerrasse com a frase inicial, para ficar na cabeça. Eu gostei do que você falou. O conhecimento está aí. Ninguém pode dizer que conhecimento está escondido. Repita essa questão para que fique marcada, para a gente fechar o programa legal. Certo. Tá. E isso é uma coisa que vale para mim também, tá? Ou seja, isso é uma coisa que vem da minha vivência. Eu percebo, tá, que eu tenho ao meu alcance muito mais conhecimento do que eu sou capaz de aprender, tá? Ou seja, se eu tivesse tempo para ler 10 livros ao mesmo tempo, eu aprenderia provavelmente 10 vezes mais do que eu aprendo hoje. É verdade, é verdade. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Não é que eu estou ensinando porque eu já sei. Não, não. Ensinar é uma porção menor do que a porção de aprender. Então, eu diria que a humanidade hoje tem muito mais conhecimento à sua disposição, servido diante de si, do que o conhecimento que ela é capaz de compreender ou mesmo que ela é capaz de querer absorver. Então, ninguém pode ficar dizendo que não tem coisas que não estejam aí à nossa disposição. É o que eu chamo da pirâmide invertida, né? Quanto mais eu pesquiso, mais abre aqui. Então, é isso. Cada um que vá buscar a sua... Está lá, a mesa está posta, como eu disse. Vai lá e coma quanto você conseguir comer.
E o Epicteto, fazer o que depende de mim e não querer fazer o que não depende de mim. Perfeito, é isso aí. Aveline, muito obrigado mais uma vez. Estamos cada vez mais bacana, né? Trazendo essas informações que eu acho que são imprescindíveis para o nosso caminhar. A gente vai pegando um pedacinho aqui, outro dia, no intervalo das nossas conversas, nós digerimos aquilo que nós conversamos, né? E ficamos prontos para nos servirmos de novo da mesa vasta, que é esse campo enorme da sabedoria. Então, fica o meu fraterno abraço. Ensinando e aprendendo uma antiga e nova lição. Perfeitamente, é isso. Muito obrigado, Aveline. Até a próxima oportunidade, querido. Obrigado. Tudo de bom, até mais. Gente, é bom, né, conversar esse tipo de assunto. Mas é bom a gente reservar, né? A gente sente falta disso, né? Essa horinha que a gente despende, assim, falando sobre assuntos que a gente quer. Tem muita gente que se queixa, muitos, pelo menos no meu círculo de relacionamento. Puxa, eu não tenho com quem conversar certas coisas, porque todo mundo quer saber de outras coisas, outros assuntos. Então é difícil. Quando a gente se encontra com alguém que fala a mesma língua da gente, é muito bom. Então esses momentos engrandecem, esses momentos realmente nos alimentam a alma, alimentam o nosso ser e fazem com que a gente caminhe à frente, né? Tenha forças para caminhar em busca daquilo que a gente quer, né? Conhecer mais, compreender o sentido da vida. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.